Oi, pessoal! Bem-vindos então, pessoal! Bom, hoje a gente trouxe um conteúdo que é um conteúdo muito prático para você utilizar no seu dia a dia. Meu nome é Marina Góes, eu sou nutricionista e eu trabalho com comportamento alimentar. A ideia desse canal é levar para você informações para você melhorar a sua relação com a comida. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o quanto eu influencio, o quanto eu sou influenciado pelas questões sociais ou pelo meio que eu vivo e o quanto eu tenho de responsabilidade pelos meus resultados. Dietas não funcionam. A OMS preconiza que se consuma 5 gramas de sal por dia para que não haja risco de sobrecarga no nosso corpo do sódio. Cada um tem a sua maneira de funcionar. A Jaque é aquela que vem no nosso ouvido e diz: já que comeu um brigadeiro, então vamos comer todo o pote do leite condensado, né? Já que comeu uma fatia de bolo, então vamos tomar 2 litros de refrigerante. A gente precisa entender que o sal, na verdade, são vários sais de minerais. Eu preciso entender em que fase eu estou do processo de mudança, porque dependendo da fase que você está, às vezes uma dieta pode dificultar o seu processo de entrar em ação. Você não precisa se sentir frustrado ou incapaz por ter retornado ao peso que perdeu depois de ter feito uma dieta restritiva. Porque, pasmem, entre 95% a 99,5% das pessoas que fazem dieta restritiva voltam ao peso ou engordam muito mais. E quando a gente refina um sal, a gente acaba perdendo esses minerais e ficando só com o sódio. O ideal é que você faça o que você pode dentro das condições que você tem. A consequência do ciclo de dietas é o próprio efeito sanfona, já que ele leva você a se restringir, depois para uma compulsão, insatisfação, restrição, compulsão. Então, naturalmente, vai te levar a médio e longo prazo a um efeito sanfona. Por exemplo, o sal rosa do Himalaia, ele é um sal que tem 84 minerais. Então, lá dentro daquele sal, além do sódio, eu ainda tenho outros elementos que, quando a gente consome, esses elementos têm um certo equilíbrio no nosso corpo, não gerando esse prejuízo do excesso do sódio. O mundo ideal, às vezes, ele está muito longe do nosso mundo real. E se eu almejo esse mundo ideal, é como se eu tivesse que comer um elefante inteiro. Perder peso para o nosso corpo é uma agressão. Então ele se sente, toda vez que eu começo a perder peso, num processo de, meu Deus, preciso acionar sistemas agora para que eu pare de perder peso. Porque para ele, perder peso é sinal de que tá faltando comida. E se tá faltando comida, eu preciso poupar energia. Sempre que a gente pensa no mundo ideal, eu preciso converter esse mundo ideal em vários mundos que são fáceis de eu alcançar. O sal é uma fonte de sódio e a gente sabe que os alimentos industrializados, ultraprocessados, contêm também uma grande quantidade de sódio que também aumenta o risco de desenvolvimento de doenças para a maioria das pessoas. Não é só você que tem mais fome quando se restringe. É natural de qualquer ser humano sentir mais fome quando se restringe. Eu posso andar pelo caminho do meio. Eu posso achar entre o 8 e o 80 um 72, um 46, que seja uma estrada que esteja mais de acordo com o que eu tenho hoje de recursos para conseguir fazer o meu processo de mudança. Quando a gente perde peso, automaticamente o nosso hipotálamo diminui a nossa taxa metabólica basal, ou seja, o nosso metabolismo, ele aumenta a efetividade de absorver mais calorias lá no intestino e também ele faz com que a gente tenha mais desejo por comida. O ideal é que essas regras sejam trilhadas a partir de mim mesmo e não regras externas do outro. Porque a partir do momento que eu conduzo o meu processo com regras de fora de mim, isso tende em algum momento a gerar conflitos em relação ao que eu quero e em relação ao que eu estou buscando. Esses sais que têm uma quantidade maior de sódio, eles têm um potencial de salgar mais os alimentos, justamente porque é o sódio que dá essa característica mais salgada no sal. Além de eu estar num processo restritivo, perdendo peso, mas desacelerando o meu metabolismo, eu ainda vou estar muito nervosa.
se esses questionamentos sobre comparação interferem nos meus comportamentos de ação ou de escolha de alimentos, eu preciso rever o quanto que realmente eu estou me beneficiando com esse processo de comparação. Vamos pegar o exemplo do físico. Então, quando eu desejo ter o corpo de outra pessoa, né? Eu me inspiro no corpo de outra pessoa. Normalmente, sendo influenciada por padrões de beleza, da mídia, enfim. Me inspiro nesse corpo. Eu gostaria de ter aquele corpo. Dessa forma, quando a gente se coloca no outro, né? Quando eu me projeto no corpo de outra pessoa, eu estou no lugar dele, mas com as minhas ferramentas. É tipo como se eu saísse no sol com capa de chuva. Eu estou usando ferramentas, mas essas ferramentas não vão me ajudar no processo que eu preciso. Eu preciso dar para o meu corpo a lenha, ou seja, alimentos. Quanto maior a variedade de alimentos, melhor. Quanto mais coloridos, melhor. Porque o meu corpo entende que ele não precisa poupar, que ele pode sim produzir calor com essa lenha que está sendo disponibilizada para ele nesse momento. Eu me frustro, eu tenho questões muito relacionadas com baixa autoestima, eu tento sempre achar regras fora de mim e eu tenho a sensação de descontentamento eterno. Esse alimento é bom e esse alimento é ruim. Automaticamente a minha tendência é evitar os alimentos que são ruins e priorizar os alimentos que são bons. Mas, como a gente falou no início do vídeo, tudo que é ruim é proibido, é mais gostoso. O momento ideal é o momento que você está hoje, com os recursos e ferramentas que você tem agora. Faça o que é possível hoje. Existe o sal light no mercado. O sal light, ele tem uma redução de 25% do sódio e aí para compensar essa redução se acrescenta potássio. Então o sal light é uma indicação também para quem quer diminuir a quantidade de sódio, mas sinceramente eu acho muito mais inteligente a gente consumir um sal menos refinado, porque aí eu vou ter uma quantidade maior de minerais e eu não vou gerar desequilíbrio no meu corpo em relação ao excesso de sódio, por exemplo. Se eu não entender que ele pode sim me oferecer um outro contexto que não seja só nutritivo, ele pode se encaixar no meu dia a dia. Protagonize a sua vida. A partir do momento que você é realmente responsável e tem a prioridade em relação às questões que você quer, você consegue sim trilhar um processo que seja só seu. Esse desejo em relação ao seu consumo vai ser muito aumentado. E a minha culpa após consumi-lo vai ser muito ruim e vai me gerar arrependimento. Mais prático, mais barato e mais interessante a gente incluir um sal íntegro não refinado no nosso dia a dia. Qual que seria o mais interessante em termos de custo-benefício? O sal marinho. Sempre que a gente for no mercado comprar o sal marinho, a gente precisa que ele esteja moído e não refinado. Parar de medicalizar o alimento. O alimento ele não é bom e ruim. O alimento ele ou me nutre ou me intoxica. E tudo bem se ele me intoxicar. O meu corpo dá conta dessas toxinas que são geradas. Sempre que a gente pensa em modificar a alimentação e a gente fala isso para alguém, ou seja, eu tô fazendo uma dieta e você chega numa roda de amigas, normalmente, nessa roda de amigas, vai ter uma pessoa que vai dar um pitaco. E a gente sabe que pitaco é uma coisa natural no ponto de vista comida. Todo mundo sabe alguma coisa sobre nutrição. Todo mundo já fez alguma dieta que deu um resultado X ou Y. Então, se você decidiu, depois desse vídeo, fazer uma alimentação mais saudável ou ter hábitos mais saudáveis, eu quero que você simplesmente haja no seu meio. De que forma? Sendo exemplo. Porque dar pitaco é uma coisa e ser exemplo é outra. Isso diferencia o quanto você influencia no seu meio e o quanto você deixa de ser influenciado pelos pitacos alheios. E tem a frase: